Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Como sempre, acho que eu falo isso muitas e muitas e muitas vezes, muito trabalho, muita coisa para fazer, muitos clientes, muitas obras, muitas vendas, muitas pessoas para gerenciar, mas é assim, quando você cresce, você tem que achar as pessoas perto. Você tem que achar as pessoas certas para delegar e eu tenho boas pessoas aqui que eu posso delegar. É lógico, ninguém é perfeito. Quando você é perfeccionista como eu, você acha que você consegue. O perfeccionista acha que ele faz melhor do que os outros, né? Isso é característica. Então, eu também cometo erros e eu sei que as pessoas cometem erros e não é a hora de estressar, de brigar, de gritar, é sentar e ver o que pode ser feito, certo? E assim a gente vai crescendo e estreitando as relações com os nossos colaboradores, como os dizem no Brasil. Tá bom? Depois da vinheta a gente começa. E nós estamos mais ou menos na metade da primavera já, né? Aqui em Orlando tem feito dias muito lindos. Abril é o pior mês para os gramados aqui na Flórida, principalmente na Flórida Central. Abril é o mês que chove menos e a temperatura já está alta, o sol é forte. Então, embora a prefeitura diga que você só pode regar a grama 2 vezes, se você regar a grama 2 vezes só, dependendo do tempo que você regar, ela vai morrer. Ela vai morrer e ela vai estragar. E grama é um negócio que demora para voltar, viu? E aí, às vezes, por exemplo, se você pega alguma erva daninha, aí, sinceramente, se tiver dinheiro, é melhor tirar tudo, passar lá o veneno das ervas daninhas, deixar ele pelado por 15 dias e depois colocar uma grama nova antes do verão, porque no verão é difícil colocar grama nova. Depois começa a chover, começa a melhorar. Em casa, a grama no inverno, no ano passado, pegou muitas pragas e nós passamos o spray de praga tal, então ficou vários buracos no quintal. E o que você faz nesse caso? Você vai até a loja de material de construção, Home Depot, Lowe's e tal, você compra aqueles plugs que a gente chama, são pedacinhos de grama, e você planta eles ali, rega, elas crescem e espalham. Ou você deixa voltar normalmente, mas assim, mais ou menos na época de quando ela cobre e volta, é a época das pragas. E aí começa tudo de novo. Então assim, eu deixei pro Alex cuidar da grama, porque eu sempre cuidei da grama de downtown. Você vai ver umas imagens aí, a grama era perfeita. Eu ficava em cima dela, eu fertilizava, eu tirava as ervas daninhas e eu deixei para ele. E ele largou meio assim, por isso que aconteceu. Então dessa vez, inclusive eu já vendi minha casa e eu tô cuidando da grama para quando o meu querido comprador, cliente, amigo tomar posse da casa, a grama esteja perfeita. Tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Hoje nós temos 5 perguntas, porque surgiu uma pergunta de última hora que eu achei excelente e eu vou colocar aqui nas 5 perguntas. Nas 4 eu adicionei, então vai ter 5 perguntas hoje. A primeira pergunta é do Jefferson. Eu vou usar o papel hoje porque tá difícil ficar no celular. O celular apaga, eu tenho que ligar, apaga, eu tenho que ligar. Então eu vou imprimir as perguntas aqui. Hoje nós temos várias. Eu ainda estou com dor de garganta, mas vamos lá, engole a dor de garganta e vamos lá. Renato, pergunta feita pelo Jefferson. Admiro muito seu trabalho e sempre acompanho seus conteúdos. Você já sofreu preconceito por ser imigrante nos Estados Unidos? Se sim, como isso impactou sua trajetória e visão de vida? Olha, Jefferson, achei a sua pergunta excelente e me fez pensar um pouco. Porque assim, eu vou dizer sinceramente para você, eu vivo aqui já por 17 anos e eu nunca, nem sequer uma vez, sofri preconceito por ser imigrante ou por ser estrangeiro nos Estados Unidos. Nunca. O que é diferente da experiência de algumas outras pessoas que eu já ouvi. E aí eu fiquei pensando, Jefferson, falei, por que será que eu não sofri preconceito? Nunca sofri preconceito.
e algumas pessoas sofreram preconceito. Então isso me fez pensar bastante e eu talvez tenha algumas possibilidades. Pode não ser verdade absoluta para todas as pessoas, mas eu acho que pode explicar um pouco a razão disso, entendeu? Então assim, se você olhar, quando a gente fala do americano, você não pode associar o americano com o presidente, com o comportamento do presidente, e você não pode associar o americano com o governo americano. O governo americano explora o mundo inteiro, o governo americano faz isso, mas esse não é o americano, tá? São 300 milhões de pessoas, eu acho, não sei, acho que é 300 milhões, não é? 300 milhões de pessoas que não podem, elas têm umas características em comum da cultura delas que não pode ser associada ao comportamento do presidente, seja ele qual for, ou ao comportamento do governo em si, ou da CIA, ou do serviço secreto, ou da polícia, etc. Então, o americano, em geral, ele é muito aberto, ele tem a cabeça aberta no sentido das raças, da preferência sexual, da nacionalidade, tudo. Porque esse país é um país de imigrantes. Talvez você não saiba, mas a quantidade de imigrantes alemães que esse país teve são estados inteiros, né, de descendência alemã. E aí descendência britânica, e depois tem afro-americanos, e daí tem japoneses, chineses, tailandeses, brasileiros, sul-americanos, da América Central, porto-riquenhos, panamenhos. Então, esse país é um país composto de imigrantes e o americano, em geral, ele é muito aberto com respeito a isso. As pessoas aí, depois que eu falar isso, você vai ver, vai ter comentários das pessoas, o americano é aberto, e vão ficar falando, mas são pessoas que não vivem aqui todos os dias e que elas não passam pelas mesmas experiências que nós passamos. Então, o americano, ele é muito solícito, ele é muito... Para você ter uma ideia, os hispanos tomaram conta de Miami, né? Quando que uma cidade no Brasil, do porte de Miami, ia deixar que uma comunidade, uma população venezuelana, ou boliviana, ou paraguaia tomasse conta de uma cidade e mudasse a língua da cidade? Os brasileiros jamais deixariam que isso acontecesse. Os americanos deixaram. Coitadinhos. Dá direito aqui, dá direito ali, dá direito aqui. Agora eles tomaram conta e nem inglês lá você pode falar que eles se ofendem. Então, o americano, pela experiência que eu tenho de viver aqui 17 anos e entrar em contato com pessoas desse estado e de muitos outros estados, eu não vejo um preconceito da sua origem. O preconceito é do comportamento, tá bom? O preconceito é do comportamento. Então, se você chegar num lugar, você é brasileiro, aí você começa a falar alto, aí você começa a exigir e você se comporta mal, eles vão olhar torto para você. Eles vão olhar torto para você, porque a casa é deles, não é a sua casa. Entendeu? Você tem que se comportar na casa dos outros. Você teria que se comportar na sua casa também. Tá? Essas coisas que algumas pessoas fazem, não é só brasileiros, tá? Essas coisas que algumas pessoas fazem, não deveria fazer, em primeiro lugar, né? Mas se você se comporta mal, você vai sofrer. Se você mora num bairro e você faz um churrasco que vai até 2 horas da manhã, os vizinhos vão olhar torto para você. Não vão te convidar para nada, não vão olhar na sua cara e vão chamar a polícia. É porque nós somos brasileiros. Não, não é porque vocês são brasileiros, é porque vocês se comportam mal. Vocês fazem coisas que no Brasil é aceitável, que aqui não é aceitável. Quase toda família de brasileiro que eu conheço, os americanos abraçam eles nos condomínios deles, as pessoas que se comportam bem. Eu tenho clientes americanos que só vão fazer reforma e coisas comigo, só vão fazer design e decoração comigo, eles querem que eu faça, eles querem que eu venda, eles são fiéis. Quando eles veem como você se comporta e como você é e quem você é, eles abraçam. Então eu acho, Jefferson, que é por causa disso.
Eu acho que eu não sofri nenhum preconceito, porque desde o dia que eu cheguei aqui, eu me esforcei para, primeiro, me adaptar à cultura americana. Eu não falei com eles em português ou em espanhol e exigi que eles entendessem ou que eles falassem na minha língua. Eu sempre me esforcei para falar na língua deles e eles batem palmas quando você faz isso daí, entendeu? Eu quis ser o melhor aluno da faculdade, eu me esforcei, eu ralei. Qualquer trabalho que eu pegasse, fosse limpeza, babá, motorista, eu fazia o melhor possível, eu tratava todas as pessoas bem. Eu sou um ótimo vizinho, eu não incomodo meus vizinhos, eu não dou festas fora de horário, eu não ligo som alto, eu não deixo meu quintal sujo, a frente da minha casa descuidada. Então eu acho que por causa de todas essas coisas eu nunca fui chamado a atenção, né? Então eu acho que é por isso. E diferente de alguns lugares da Europa que você realmente, você fala, eu sou brasileiro, você nunca falou nada, nunca abriu a boca, a pessoa te viu e você fala e ele já não gosta de você, como por exemplo alguns lugares da França, da Itália, de Portugal, na Inglaterra, não, na Escócia não, na Áustria não, na Suíça não, mas assim, esses três, principalmente que eu visitei, França, Itália e Portugal, existe uma intolerância muito maior, tá bom? Obrigado, Jefferson, da sua pergunta. A pergunta número 2 foi feita pela Tayane. A Tayane disse assim: Renato, por que as casas nos Estados Unidos têm texturas na parede e no teto, como você diz, aquela pipoca? É da cultura americana e quão fácil é retirar? Dá para consertar? Os brasileiros gostam da textura ou não? Eles tiram? Olha, Tayane, essa pergunta é uma pergunta ótima. E toda vez que eu converso com os clientes e que nós vamos olhar casas e tal, eu simplesmente vendia essas casas e não falava nada disso. Depois que nós fazíamos a decoração e a reforma, começavam a vir as reclamações por causa dos defeitos. Então, na Flórida principalmente, por exemplo, lá no norte, a mão de obra do norte é muito melhor do que a mão de obra da Flórida. Então as construtoras, por causa da escassez de mão de obra e do nível da mão de obra da Flórida, os construtores lá na década de 60, mais ou menos, e 70, eles começaram a passar uma leve textura nas paredes para encobrir as imperfeições da construção. Quando você constrói uma casa de tijolos ou de blocos de concreto e você coloca prumo, e depois você vai lá e coloca o reboco, e depois você põe a massa fina, e você põe o prumo, e aí o pintor vem e lixa com a luz, e lixa. O produto final é muito melhor do que uma textura. Como isso é muito caro aqui nos Estados Unidos, os construtores começaram a passar essas texturas mais leves para esconder as imperfeições. Então, e com o tempo, essa textura foi engrossando, né? As casas da década de 70, de 80, a gente consegue ver que as texturas das paredes são bem mais leves do que as casas feitas hoje em dia. Mais ou menos na década de 90, veio a moda de colocar aquela pipoca no teto, porque o teto ficava áspero, ficava bonito, dava um aconchego e tal, e aí só se construiu casas com essa pipoca, que essa pipoca não tem como você limpar, não tem como você aspirar, não tem como você pintar, né? Se você passar o rolo, ela gruda no rolo, se você passar de spray, ela umedece e cai no chão. Então é um negócio que fica nas casas por décadas, empoeirado, e que a única solução realmente é tirar. Tá? A única solução realmente é tirar. Ainda se faz pipoca hoje? Sim, tem empresas de textura que você, se precisar pedir para dar teve que arrancar um pedaço e botar de volta, porque você não quer tirar tudo que é muito caro, você pode pagar e eles tiram. E eles colocam, fazem aquele spray de pipoca só naquele lugar lá. E aí passa
um leve spray de tinta branca, assim, leve, porque se pesar aquilo cai no chão. Então, isso com respeito aos tetos. Toda vez que nós pegamos, e daí depois, como no ano 2000, 2010, que já se viu que essa pipoca é um terror, começaram a colocar a textura knockdown nos tetos, que é uma textura que a pessoa vem com a máquina, espirra umas bolinhas, aí ele vem com uma desempenadeira e puxa assim, então aí fica todo aquele negócio assim. No teto até que não é tão ruim. O problema é se faz na parede, porque daí fica pesadíssimo. Nós vendemos uma casa em Windermere que tinha em todas as paredes da casa. E assim, algumas nós cobrimos com papel de parede bem grosso. Se você passar a mão no papel de parede, você sente as ondulações, mas escondeu bem. Mas o resto da casa tem que ficar daquele jeito mesmo. Então, quando você compra uma casa da década de 70, da década de 80, tal, e você contrata uma pessoa para você nos contrata e você contrata uma pessoa para pintar, a grande diferença daqui do Brasil, por exemplo, quando você contrata um pintor e a pessoa que viveu naquela casa pôs um monte de quadros e tirou e deixou os buracos, ele vai tampar os buracos. Só que vai aparecer, tá? Porque aquele buraco daquele prego ou daquele negócio de drywall que eles põem na hora que tira, fica um buraco desse tamanho. Quando você passa a massa ali, ele fica sem textura. E se você olhar, se você for muito detalhista e for olhar, você vai ver um buraco ali, um buraco aqui, um buraco ali, entendeu? E qual que é a solução? Não dá para passar a textura só naquele pedaço? Tem um spray de textura que é para fazer correção de textura que você põe. Só que ele não é igual a textura que foi feita 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então vai aparecer também. Aparece também. Então o pintor, ele tampa o buraco e pinta a parede. Se a parede já tinha um escorrido de tinta do antigo pintor ou que o proprietário deixou, ele vai pintar esse escorrido por cima. Ele vai pintar por cima. Ah, mas não custa dar uma lixadinha? Você pode pedir, custa trabalho, mas você pode pedir, ele lixa. Mas quando ele lixar, para tirar esse escorrido de tinta, vai ficar a textura em volta e aquele pedaço lixado vai ficar liso. Ah, daí passa o spray de textura. Passa, daí essa textura daqui é diferente da textura de lá. Qual é a solução? Se você não consegue conviver com esse escorrido de tinta, você não consegue colocar uma planta ou um quadro, alguma coisa, tem que retexturizar aquela parede inteira. Ah, e o pintor não faz? Não. O pintor não tem a máquina gigantesca com a massa da textura para fazer. Você tem que chamar uma empresa de textura para ela vir aqui e resolver aquela parede. E custa, né? Custa mais ou menos uns $600, $500 por parede para retexturizar. E daí tem que passar o prime e daí tem que passar a tinta. Então assim, por causa de um escorrido fica caro e não tem outra solução. Então você tem, por exemplo, você entra numa casa, ela é linda, você gosta, tal, não sei o que, tal, você tem que ter essa visão. Se você for se preocupar com aquele buraquinho, você vai ser infeliz. Ou você faz que nem o meu cliente japonês, Fabiano. O meu cliente Fabiano e Gisela, eles compraram uma casa em Windermere e nós começamos a reforma. Então assim, no começo, a reforma era para pintar os gabinetes e fazer algumas coisas e reformar os banheiros e tal. À medida que a obra foi andando, eles vieram e eles falaram, é inaceitável, ele é muito perfeccionista, eles, né? A Gisela também. Eles são perfeccionistas, eles fazem obras no Brasil e eles disseram, não dá, para nós não dá. E aí, o que foi feito? Olha só, arrancaram tudo de dentro da casa. Vamos fazer então do zero. Arrancou a cozinha, arrancou todos os banheiros, todas as paredes tortas foram arrancadas, foi refeito todas as paredes no prumo, parede de chuveiro que ia diminuindo para cima foi tirado aquele drywall, foi arrumado o madeiramento, foi colocado um drywall cimentício de novo e essa obra já está
mais de um ano assim. Aí, a textura, o que vai fazer com a textura? Já que a gente estava fazendo, vamos arrancar a textura da casa inteira. Então ficou $40 mil para tirar a textura da casa inteira. Mais ou menos uns 20 das paredes, mais ou menos uns 20 dos tetos. Foi gasto no total 40 mil. Então assim, a empresa, o Cristiano nem faz isso, né? Tem que ser uma empresa especializada. Nós temos uma empresa que faz esse trabalho para nós, que inclusive tirou a textura dos tetos desse escritório, daquele escritório e do novo escritório. Eles são uma família uma empresa familiar que trabalha o marido, a esposa, o filho, o cunhado, e eles são hispanos, são de excelente qualidade. Nós já contratamos uma outra que ficou uma porcaria e eles pedem o trabalho, o que eles acham que é justo do trabalho deles. O Fabiano aceitou e aquela casa ficou sendo emaciada e lixada por quase 30 dias. Por quase 30 dias. Todas as paredes tortas foram refeitas, todas as molduras foram trocadas, todas as portas foram trocadas, todo o piso foi trocado. Como eu disse, já está mais de um ano e ainda não terminou. Mas você entra lá, você não consegue achar um defeito. Você não consegue. Inclusive, as tomadas que na construção foram instaladas fora do prumo torta, foram retiradas, realinhadas, colocadas na mesma altura. Então assim, dá para se conseguir um efeito assim, um resultado assim? Dá. Mas o custo é alto, você não consegue fazer isso com 200 mil, nem com 300, nem com 400. Essa obra já passou de 800 mil, né? Mas está do jeito que eles querem. Essa casa vai aparecer no canal. Eu nunca entrei numa casa aqui nos Estados Unidos com tamanha perfeição, mas é um custo, entendeu? É um custo, mas como é a casa que eles vão viver e eles não conseguem viver com aqueles defeitos, eles resolveram investir para fazer a casa do jeito que eles querem. É uma exceção, é a primeira vez que eu tenho um cliente que mandou consertar todos os prumos de todas as paredes e alisar toda a casa e alisar todos os tetos. Alisar inclusive a garagem, tá? A garagem inclusive foi alisada, as paredes da garagem, foi alisado o teto da garagem e foi colocado moldura na garagem e porcelanato na garagem e piso de epóxi no chão. Então assim, dá para morar naquela garagem, de tão linda que ela ficou, entendeu? Mas isso tem um custo, você não consegue fazer isso com 200, 300 mil, não consegue, porque só para consertar essas coisas já come o dinheiro todo. E agora, se você resolver não fazer, você vai ficar com um banheiro mais antigo, vai ficar com uma cozinha mais antiga e tal, você tem que fazer a sua paz com isso e bola pra frente. A minha casa mesmo, você olha a minha casa no YouTube, o vídeo da minha casa no YouTube, você acha que minha casa é perfeita. Agora vai lá com uma lupa para você ver. Tem escorrido de tinta, tem buraquinho aqui, tem buraquinho ali, tem não sei o que ali, tem não sei o que ali, tem junção de moldura que não ficou perfeito, Mas, sabe de uma coisa? Eu percebi muito tempo atrás que o perfeccionista, ele sofre, né? Ele sofre muito. Então, eu não tenho dinheiro que o Fabiano tem para fazer minha casa toda desse jeito, nem a nova, tá? Nem a nova vai ser nesse nível da casa deles. Mas eu fiz a minha paz com isso, tá? Então eu vou deixar. Isso não me incomoda, eu vejo o todo, né? Todo mundo que vai lá fala que casa linda, que casa... Então assim, você tem que ver a casa como a visita vê. A visita não fica ali, a visita olha e fala, nossa, que linda a casa. Então assim, eu vejo a minha casa com os olhos das visitas, né? E eu não me incomodo mais, não me incomodo, fiz minha paz com isso, tá bom? Então esse é o lado difícil aqui. Tá? Do lado da textura, das paredes, dos defeitos, da tortura, entendeu? E é assim. Tá bom? Muito obrigado, Tayane. Vamos na pergunta número 3, que foi feita pela Ana Luísa. Renato, eu sou de Belo Horizonte, mas vivo na Carolina do Norte. Ah, que legal, eu gostaria muito de morar na Carolina do Norte. Sabe por quê? Porque lá tem as 4 estações. Aqui nós temos 2 estações, o inverno e o verão. Sai do frio e vai pro calor.
Lá fica na primavera, depois tem o outono. Aqui quase não tem isso daí, não. Você já fez ou aceitaria fazer o design de uma casa no Brasil, assim como fizeram com a casa no Texas? Se sim, quais desafios você imagina que encontraria? Beijos grandes, beijos grandes, um dia ainda comprarei uma casa com você. Ah, obrigado, Ana Luísa. Olha, Ana Luísa, nós fizemos eu já fiz uma casa no Brasil, tá? Já fiz uma casa no Brasil. De uma pessoa famosa, que eu não vou poder falar o nome dela aqui. Na verdade, eu não fiz a casa. A casa já estava construída, quase construída. A casa estava nas mãos de um arquiteto. E como eu decorei a casa desse cliente aqui em Celebration, ele me pagou para ir para lá, me botou num hotel e eu fiquei lá uma semana consertando a casa dele. Porque assim, tinha... eu não sei porque eu fiz engenharia, depois eu fiz muita planta no Brasil, depois eu fiz muitas coisas e depois eu vim pra cá e eu estudei design. Não é decoração, decoração é uma coisa, design é outro. Quem chama designer de decorador é um atestado de ignorância da pessoa. Então precisa se informar. Designer é um cara que ficou 4 anos na faculdade estudando teoria das cores, estudando materiais, estudando tecidos, estudando circulação, estudando ergonomia, estudando cadeira, montando móveis, aprende a desenhar móveis, como é que é uma cadeira, qual é o ângulo do assento, qual que é isso, qual que é aquilo. Estudou eletricidade, estudou encanamento, estudou as estruturas das paredes, estudou a história do design no mundo inteiro, desde a época das cavernas, né, de todas as civilizações. Estudou arquitetura clássica, estudou arquitetura moderna, mas principalmente o design de interiores entende como que o corpo funciona dentro da casa. E esse arquiteto que estava fazendo a casa desse cliente brasileiro, ele não tinha noção de como as pessoas vão circular e viver dentro daquele ambiente. Então, assim, tinha erros grotescos. Assim, por exemplo, a casa não tinha elevador, era uma casa de 4 andares. Sendo que o último andar era um andar de festas, tá bom? Era um andar só de festas, era um salão gigantesco de festas, com mesa de bilhar, com fliperama, com mesa de jantar, com não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não tinha uma cozinha, não tinha uma pia, não tinha uma lava-louça, não tinha um gabinete para colocar copo. Então você já imaginou, você desce 4 andares, sobe 4 andares com todos os copos, desce os 4 andares com todos os copos para lavar os copos, daí você sobe com a comida esfriou, você desce, esquenta no micro-ondas e sobe. Então isso é básico, até acho que uma pessoa que nunca estudou nada sabe de uma coisa dessas. Então eu fiquei lá uma semana consertando, falei, a gente vai ter que instalar uma mini cozinha, vai ter que ter uma geladeira aqui, vai ter que ter uma lava-louça aqui, vai ter que ter uma pia aqui, vai ter que ter um forno para esquentar salgadinho, vai ter que ter um micro-ondas, vai ter que ter armários para louças, para pano de prato, para não sei o que, vai ter que ter um closet para limpeza. Então assim, eu comecei a consertar a casa de cima para baixo. O banheiro deles tinha uma pia flutuante e a parede de espelho. Não tinha sequer uma coisa para pendurar uma toalha. Não tinha. Tinha uma porta de vidro. Onde você põe a toalha? Você joga assim por cima do vidro e ela fica pendurada. E depois que você enxugou, você faz o quê? Você joga a toalha no chão, você pendura lá no vidro para ela secar. Não tinha lugar para pôr nada. Não tinha uma gaveta, não tinha lugar para colocar um rolo de papel higiênico sem usar, então a pessoa fica só aquele ali que a pessoa usa, quando acaba ela fica numa roubada e ela tem que gritar. Você lembra daquela propaganda? Mãe, acabou o papel! Uma coisa assim, ou você deixa em cima da pia. E aí eu comecei a falar pro cliente, falei, onde que você vai deixar tudo? O desodorante, o não sei o que lá, não sei o que, não tem uma gaveta, não tem os remédios, a escova. Eu falei, você vai encher tudo isso aqui daqui?
Então acabou essa beleza desse banheiro. Não tem lugar para esconder nada. Aí ele começou a ficar nervoso. Aí eu fui descendo, fui pelos quartos, pelos banheiros e fui arrumando e desenhando, e arrumando e desenhando. Depois de uns 4 dias eu consegui arrumar a casa. Daí foi começar a escolher cores e assim, mas assim, foi muito cansativo para mim. Foi muito cansativo ficar lá no hotel, passar o dia inteiro lá e depois dormir no hotel e sozinho, entendeu? E aí, assim, uma dificuldade com as pessoas que estavam trabalhando lá. Todo mundo muito bonzinho. Todo mundo muito bonzinho, mas dificuldade da pessoa entender, da pessoa falar, de não sei o quê. A família ajudou bastante, mas assim, é muito difícil. Você não consegue levar uma equipe sua, é muito difícil. Fora que o Brasil tem o problema dos móveis, né? Que você compra e sabe-se lá quando entrega, e aí você tem que ficar lá. E eu tenho os meus cachorros, eu tenho meu marido, eu tenho a minha vida, então é muito difícil. Então assim, e para fazer a distância é pior. Porque você faz o projeto à distância, você dá na mão do proprietário para ele executar. Ele te liga 20 vezes por dia. Ah, isso aqui não dá. Ah, isso aqui não coube. Ah, isso aqui. Essa curva... É assim, eu não posso. Eu não tenho saúde para isso. Então, assim, fazer um projeto, a menos que eu possa ir lá com uma equipe inteira, ficar lá um mês inteiro e o cliente pagar por tudo isso, e ainda pagar o meu salário dos Estados Unidos, porque eu não vou ganhar em real, né? Eu tenho que ganhar, por exemplo, eu ganho aqui 10, 15 mil, 20 mil para fazer um design, ele tem que me pagar 20 mil para ir para lá, mais a passagem, o custo de todo mundo lá, mais aluguel de carro, aluguel de caminhão, e etc e tal. Então assim, é melhor pegar um designer de lá, né? É melhor pegar um designer de lá e esse designer fazer de lá. Mas assim, desculpem os arquitetos, mas um arquiteto sabe decorar, ele faz tudo, mas são profissões diferentes. Contrata um designer de interiores que fez um curso inteiro de design de interiores e que tem experiência também. Agora, no Texas foi fácil. Por quê? Porque daqui até lá é 2 horas de viagem. Tá? A gente vai lá num dia, dorme, volta no outro dia. A equipe toda vai ficar dentro da casa da pessoa. Em uma semana eles fazem tudo para decoração. A parte da obra, de bozerie, de pintura e tal, fica lá 2 ou 3 e morando mesmo na casa e faz aquela casa em 3 semanas. Então assim, não foi difícil fazer a casa do Texas, foi super fácil, foi muito divertido. Foi uma experiência, eu sempre tive medo depois dessa experiência do Brasil, mas ficou muito bom. Inclusive nós pegamos mais um projeto que começa o mês que vem. Tá bom? Obrigado, Ana Luísa. Vou mandar um beijo para todo mundo aqui de Belo Horizonte e os brasileiros também que moram na Carolina do Norte, tá bom? Vamos à primeira, segunda e quarta pergunta, do Bernardo Polesca. Renato, tem um programa no canal TLC sobre pessoas extremamente mão de vaca. O Extreme Cheapskate. Extreme Cheapskate. Eu quero assistir, Bernardo. Eu quero assistir isso, pelo amor de Deus, eu vou procurar isso hoje. Pensando nisso, você já teve algum cliente tão mão de vaca que a casa não ficou boa ou que você teve que desistir do projeto? Olha, tive as duas coisas, tá? Eu tive cliente mão de vaca, mas que a casa ficou boa, e eu tive cliente que a casa não ficou boa, mas não porque ele era mão de vaca, tá? Mas eu nunca tive... Eu tive uma experiência de uma cliente americana que quis economizar no exaustor e que ficou uma porcaria e o marido dela reclamou e assim, ela admitiu que foi ela mesma, mas foi só o exaustor. Agora, cliente mão de vaca... O que é mão de vaca? Dani, o que é mão de vaca? Não, eu sei o que é, mas o que você acha que é? É o cara que não solta dinheiro, que segura e tenta economizar o máximo possível em tudo. Eu acho que é aquela pessoa que quer fazer o melhor possível com o menor dinheiro possível. E aí isso vira um tiro no pé.
tá? Por quê? Porque assim, o americano, uma coisa que eu aprendi com o americano é o seguinte, você dá o seu preço, se ele achou caro, ele agradece. Ele fala assim, tem algum desconto? Você fala, eu posso te dar aí 2.000 de desconto. Ele agradece, ele vai e procura outra pessoa. E aí ele olha o trabalho de outra pessoa, tal, não sei o quê. Ou ele, na grande maioria das vezes, 90%, ele fala tudo bem. E ele paga. Se você fez bem, ele te dá um tip, uma gratitude. Ele te dá um dinheiro, um agrado. Ele te dá. Eu já recebi cheque de $1.000 de tip, $800, até $4.000 já recebi de tip. No fim da obra, o que o brasileiro faz? Ele ainda te arranca mais, né? Ah, mas não dá pra fazer, tô te devendo 15 mil, não dá pra fazer por 13? Não dá pra fazer por 12? Não dá, e fica aquele negócio, fica aquele negócio. Então eu acho que o mão de vaca é aquela pessoa que ele quer o melhor, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Mas ele quer pagar por um profissional de primeira linha o mesmo valor que ele paga para um profissional de segunda linha. E isso é um tiro no pé. Por quê? Porque se esse profissional, isso é da natureza humana, tá? Você não muda. Aprenda isso. Se você conseguir convencer o profissional de primeira linha a fazer pelo preço de segunda linha, ele vai ficar muito desmotivado. Ele não vai fazer com o cara... Ele não devia, tá? Não devia, porque se você aceitou, você devia fazer. Mas às vezes o meu empreiteiro aceita por minha causa, porque para o cliente ele teria dito não. Tá? E eu já tive muito empreiteiro que falou, não vou fazer. Por esse preço eu não vou fazer. Não, porque eu vou fazer contrariado. Ele sabe, ele se conhece. E aí uma pessoa desmotivada, aí vira um negócio. Tá? Aí é um tiro no pé. Tá? É um tiro no pé. Então eu acho que o mão de vaca é esse. E o americano não é assim. O americano, você falou, ele vai, ele não quer, ele contrata outro, né? O brasileiro não, ele é da cultura do brasileiro, do indiano, tá? O indiano é assim, do chinês, de negociar. Vamos negociar, e eu vou ganhar, e eu vou tirar vantagem, e eu vou fazer isso, e eu vou economizar. É da cultura, tá? É a coisa mais difícil é você comprar uma casa de um indiano, porque eles são super difíceis de negociar, ou você vender para um indiano, ou você comprar de um chinês, ou você vender para um chinês. E comprar de brasileiro e vender de brasileiro. São essas 3 nacionalidades mais difíceis. O americano é fácil, tá? Você negociar, ou você... ele é bem razoável, tá? E ele não fica chorando. O brasileiro tem essa mania de chorar. Chorar. Isso é muito... em primeiro lugar, é muito deselegante, tá bom? E depois traz problemas. Então eu já tive clientes assim, mas não vou dizer para você que não ficou bom, porque no final a gente dá um jeito de ficar bom. Talvez no vídeo parece que não tem defeito, mas tem, entendeu? Tem um buraco na parede, a gente não tem o dinheiro para arrumar essa parede. Eu não posso convencer a pessoa a fazer de graça. Eu respeito o profissional. Eu respeito a hora dele. Eu não fico pedindo que ele faça coisas de graça. Um agrado aqui ou outro, eles fazem para mim, mas eu não fico exigindo. Mas a gente cobre com quadro, a gente cobre com não sei o quê, e a gente faz o negócio ficar bom. Agora, o projeto que não ficou bom, geralmente, por exemplo, eu já tive umas 3, eu já fiz mais de 200, tá? Mas eu tive umas 3. Uma delas foi o ano passado, que era um projeto em Celebration, que eu falava assim, eu fiz o projeto todo, o projeto ficou bom, a cozinha ficou maravilhosa, mas aí assim, a proprietária começou, mas eu não gosto, mas eu não sei o que, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. E aí começou, eu fui na loja de gabinetes com ela, não, mas eu quero assim, mas eu quero assim. Eu falei, mas não vai ficar mais bonito, não, mas eu quero assim, mas no dia de escolher as cores aqui, ela escolheu para as paredes um café com leite cubano, aquele mais escuro.
Eu falei, não, mas por que você não coloca um assim? Mas ela, não, isso aqui... lá... Aí eu comecei a ver, falei pra Bianca, Bianca, toca você com ela então, porque é ela que quer fazer, ela não quer deixar eu fazer. E aí ela tocou com a Bianca. E, não, ela quer que você dê sua opinião. Eu vinha, sentava, dar minha opinião e tal. Porque assim, não tem problema da pessoa tocar ela. Não tem. Às vezes a pessoa não consegue delegar as decisões e delegar o controle e ela quer fazer ela, não tem problema. Eu aceito, eu não levo pro lado pessoal, não fico chateado. É um direito. Eu também não dou minha casa para designer nenhum, para arquiteto nenhum. Eu quero fazer eu quero eu controlar tudo e tem gente como eu. Então eu respeito. Eu falei, Bianca, ela quer fazer, deixa ela fazer. Deixa ela fazer. E aí depois não ficou bom. Aquelas paredes com cor de café com leite cubano, naquela cozinha maravilhosa que eu fiz, com aquela cor de gabinete que ela que escolheu que não ficou bom. Teve coisas que só eu pus a mão, por exemplo, a lavanderia. Só eu pus a mão, ficou linda, um espetáculo. Mas antes mesmo da gente poder fazer algum tipo de filme, e eu tava muito pensando assim, será que eu vou... Por exemplo, a gente escolheu uma parede de fundo do banheiro lindíssima. Ela pediu para tirar e colocou uma pedra azul com não sei o que lá. E ficou assim um carnaval. E eu decidi que eu não ia colocar no canal, porque eu não tinha como dizer que aquele trabalho era meu, sabe? Às vezes o cliente toma conta e tal e fica excelente. E se eu filmar, eu vou dizer no canal que eu vou dar o crédito pro cliente, eu não vou tomar o crédito de ninguém. Porque eu sou uma pessoa autêntica, eu não vou pegar as glórias para mim, eu vou dizer isso aqui foi a Bianca que escolheu, a ideia da Bianca, a ideia do André, a ideia do Ronaldo, a ideia do Thiago. Eu dou crédito para a pessoa. Mas não tinha como filmar aquela casa. E antes mesmo de eu decidir que eu não ia filmar, ela foi lá e botou as cortinas. Aí que realmente... Aí assim, aí foi o prego no caixão. Eu falei assim, não tem como mostrar essa casa. Então no Instagram tem algumas fotos minha e do Alex e do André na cozinha assim, com aqueles pendantes gigantescos da ilha que ela deixou eu escolher, que eu coloquei. A gente tirou foto só ali, com um pouco da cozinha, lá no Instagram do design, Renato Alves Designs. E foi só isso que eu tirei. Acho que eu tirei uma foto da lavanderia e o resto. Então assim, esse é um dos 3 ou 4 casos que a pessoa tomou conta. Eu tive uma cliente que queria pintar a parede de laranja, ela pintou a parede de laranja e ela comprou uma colcha preta para cama e ela colocou um quadro desse tamaninho assim em cima da cama, um quadro todo meio vermelho, então ficou preto com vermelho, com laranja e tal. Então assim, e ela fez tudo ela sozinha, ela nem a gente ela gastou muito mais do que faria com a gente, conosco. Ela gastou muito mais. Eu passei o orçamento para ela 10 anos atrás, dava 20 mil. A decoração do sobrado inteiro. Ela resolveu fazer ela mesma e ela ficou um mês aqui. Passou o pão que o diabo amassou, compra, devolve, monta, desmonta, aluguel de carro, hotel, alimentação, compra errada, joga no lixo, não sei o que, saiu muito mais caro e ficou péssimo. Ficou péssimo, uma das piores que eu já vi na minha vida e depois a casa não alugava. Então assim, é o que eu falei, eu tenho uma cliente que ela é dentista e ela tava se batendo comigo num negócio e eu falei assim, você gosta dos meus vídeos, você gosta do meu design? Ela falou assim, eu amo, eu adoro. Eu falei assim, então deixa eu fazer. Porque você não... Eu falei pra ela assim, eu sou tão bom dentista o quanto você é designer. Eu sou tão bom dentista quanto você é designer. Então assim, se eu for tratar o dente de uma pessoa, eu vou fazer uma besteira. Então assim, deixa na minha mão que eu faço. E ela falou assim, ela fez assim, ó, tá bom.
E depois no final, ela chorou, ela falou assim, olha, já passou tanta gente nessa casa, já veio tanta gente fazer tanta coisa aqui, já foi tanto dinheiro jogado no lixo, essa é a primeira vez que eu entro e eu amo a minha casa, eu amo a minha casa. E assim, bom também que ela consegue, tem defeito, né? Porque é uma casa de construtora, mesmo a casa nova de construtora vem cheia de defeito. E vai brigar com a construtora para ver se você consegue alguma coisa, não consegue nada. Mas a gente foi lá, consertou, fez, decorou, pôs o papel, arrumou o quarto das meninas, fizemos um concerto para ela. E ela falou que é a primeira vez que ela realmente, ela entra na casa dela e ela sente aquele prazer. E assim, missão cumprida, né? E que bom que ela tem esse olhar. E a última pergunta, que eu tenho que dar um tempo, que o Alex vai gravar, daí a minha dor de garganta passa um pouco. Última pergunta, feita pela Tânia. Renato, se você não tivesse planejado há anos atrás a sua ida para os Estados Unidos para estudar, e caso ainda estivesse lecionando no Brasil, você aos 55 anos ainda faria este planejamento como fez no passado? Ou acha que começar do zero agora seria muito mais difícil e por isso continuaria no Brasil? Eu faria. Eu viria. Do jeito que eu tô hoje, eu tenho 56, não 55, e vou fazer 57. Do jeito que eu tô hoje, eu viria com certeza. Certeza absoluta, porque quando eu fiz o curso, tinha pessoas de 60 anos na minha sala, fazendo curso de designer de interiores. Pessoas que nem sabiam mexer no computador. Eu viria sim. E olha, te dizer, 17 anos agora mais velho, eu viria com muito mais experiência, eu viria com muito mais pesquisa. E hoje é muito mais fácil. Hoje, a quantidade de informações que você tem na internet, no YouTube, você pode planejar tudo e não sair nada errado. Na minha época não tinha onde pegar informação. As pessoas não te contavam, não te falavam. Eu li o site inteirinho da imigração, da embaixada americana no Brasil, destrinchei tudo aquilo, eu pesquisei tudo. Mas, por exemplo, eu não conseguia saber quanto custava uma conta de luz. Você perguntava para as pessoas que tinham blog nos Estados Unidos, ninguém te falava, ninguém respondia comentário, não tinha o telefone de ninguém, as pessoas morriam de medo, ninguém tinha foto de ninguém falava nada, não tinha canal do YouTube. Hoje é muito mais fácil. Eu faria, se você tem se você tem saúde e possibilidade, venha. Isso não é um país que você, com 55 anos, você não consegue mais emprego. Nem pode. Você nem pode perguntar a idade da pessoa numa entrevista. Aqui é a competência. E eu diria para você, não venha para trabalhar de empregado, venha para ser empreendedor. Trabalhe para você. Monta uma estrutura para você trabalhar para você mesmo. Venha assim, eu viria com toda certeza, sem sombra de dúvidas, tá bom? E na época que eu vim, eu fiquei muito na dúvida se eu deveria ter ido para a Europa ou se eu deveria ter ido para os Estados Unidos, porque minha primeira opção era a Europa. Só que R$1 eram 5 libras ou euros. Eu queria ir para a Inglaterra, né? Então eu não sei, desculpa, não sei. Mas eu sei que era 5 vezes. E os Estados Unidos eram 1,8 dólar, super desvalorizado, o país totalmente quebrado. Então assim, foi uma época muito fácil de entrar. Qualquer escola queria um aluno que pagasse em dinheiro. Foi muito fácil entrar, era assim, o dinheiro valia, você conseguia fazer muito mais coisa aqui com real do que você fazia na Europa. Depois que eu me estabeleci aqui e que eu já fui diversas vezes para a Europa morar, eu vejo que a qualidade de vida que você tem nos Estados Unidos, eu não vi em nenhum dos 18 países que eu já visitei. Que o pobre, a qualidade de vida que o pobre e que a classe média tem aqui, eu não vi em nenhum outro lugar. A Europa ficou caríssima, é apertado, tem falta de água, tem vários problemas, carro é caro, estacionamento é caro, as cidades são problemáticas e agora com os refugiados ficou mais problemático ainda. Então assim, hoje eu vejo que graças a Deus eu vim para cá, né? Talvez para a Europa
tem aquela facilidade de viajar, pega o trem, vai pra cá, vai pra lá. Mas, por exemplo, eu assisto alguns canais, até de brasileiros na Suíça, que reclamam. E eu não reclamo, sabe? A vida aqui é perfeita? Não é. Não é perfeita. Não existe lugar perfeito, né? E não existe vida perfeita. Mas eu não reclamo porque assim, eu reclamava do Brasil. Então assim, eu não vou passar minha vida reclamando, né? Eu saio e vou para outro lugar, né? Porque a vida é curta, você tem que viver no melhor lugar que você acha que você vai conseguir viver, entendeu? Porque a vida é curta, você não tem que aceitar, entendeu? Viver mal, você não tem que aceitar. Dá um jeito, se vira e sai, muda e viaja e sei lá, entendeu? Então foi isso que eu falei, eu não vou ficar reclamando de aluno aqui nessa escola, não é justo com os alunos, né? Chega uma hora que a profissão de professor te desgasta e você só reclama. Eu só via os professores na sala de professores reclamar. Eu falei, eu não vou me tornar um desses, né? Porque eu vou adquirir um câncer, né? Então eu falei, não, eu vou sair. É aquele negócio, os incomodados que se mudem. É exatamente isso. Os incomodados que se mudem. Como eu estava incomodado, eu me mudei, entendeu? Se estivesse na Europa, tá ruim lá na Europa, vai para outro lugar. Tá na Suíça, tá ruim na Suíça, vai para outro lugar, vai para Inglaterra, vai para França, vai para um lugar que você dê certo, que você fique feliz. Agora, se você não é feliz em nenhum lugar, aí você tem que ir para terapia, né? Porque daí, assim, essa infelicidade que a pessoa sente dentro dela, ela leva para qualquer lugar que ela tiver. Ela nunca vai estar contente com nada, ela nunca vai estar feliz com nada, porque a infelicidade está dentro dela. Dentro dela. Então ela tem que consertar ela por dentro, porque dela não vê mais defeito em ninguém, não vê mais defeito em nada. Você vê uma pessoa linda, uma modelo, ela é linda, maravilhosa, tal, mas se chegar perto, se você começar a olhar, mas pegar uma lupa, você vai ver todos os defeitos do rosto da pessoa. Um olho é maior, uma sobrancelha é mais alta, outra é mais baixa, tem uma pinta, a boca é meio torta aqui, o dente é mais virado, você vai ver tudo. Então assim, você tem que escolher o que você vai ver, né? Então assim, eu escolho ver as coisas boas daqui, e eu levo uma vida muito boa aqui e eu não reclamo de nada. Se tem alguma coisa que tá ruim, o bairro que você tá morando tá ruim, teu vizinho é ruim, vende a casa, muda para outro. Entendeu? O país que você tá ruim, faz outra coisa. Mas assim, não espere perfeição de nada. De nada. Nem de casa, nem de carro, nem de casamento, nem de país, nem de bairro, nem de nada, nem de filho, nem de sogra, nem de mãe, nem de pai, entendeu? Não espere perfeição de nada, isso só vai se decepcionar. É a chave da decepção, tá? Você ter uma expectativa irrealista. Então é isso, eu faria sim, tá, Tânia? Faria. Com a saúde que eu tô hoje. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ontem tive uma notícia ótima. Eu fui fazer exame de sangue na semana passada numa clínica brasileira. E depois eu vou falar uma coisa, mas vai ser no próximo Renato Responde, tá bom? Assiste o próximo episódio que eu vou falar um negócio sobre as mulheres brasileiras. E que eu notei lá nessa clínica. Então eu fui fazendo uma clínica brasileira porque, assim, se você vai num médico americano, ele fala para você fazer o exame, aí você tem que ir no laboratório. Aí o laboratório, agenda no laboratório, o laboratório é lotado de gente, você chega lá às 6, entra na fila, entendeu? Então, nessa clínica de brasileiros, você tira o sangue e faz lá, eles mandam o sangue e aí você faz o retorno online. Eu achei ótimo isso daí, fui lá e fui fazer lá. E ontem, quando eu fui falar com a médica no retorno online, ela falou assim, Renato, eu tô chocada com o seu exame de sangue. E eu falei, ai meu Deus, por quê? Ela falou assim, você tem um exame de sangue de uma pessoa de 25 anos, 30 anos. Ai, eu fiquei tão contente. Ai, meu Deus. Eu falei, pelo menos uma notícia boa essa semana. Ela falou assim, não sei o que você tá fazendo, mas continua fazendo, porque você tá muito bem. Ela falou, o que você faz? Eu falei, olha, eu faço exercício de vez em quando, pelo menos umas 2 vezes por semana. Às vezes tem semana que eu não faço, daí eu faço 3 na outra semana. Eu não como muito. Eu não faço nada de exagero, eu não exagero em nada, né? Eu não exagero em nada. E eu durmo cedo e acordo cedo e eu tento fazer um pouco de meditação
e assisto e tenho os meus horários de desestressar e tento relaxar. Às vezes eu tenho uma janela no meio da tarde, eu vou para casa e tiro uma soneca de 1 hora, né? E levanto e volto, trabalho, daí trabalho até às 6, até às 7, entendeu? E é raríssimo isso acontecer, mas às vezes acontece. Tem uma sexta-feira que tem no calendário na sexta-feira? Não tem nada. Eu vou para casa, eu nem venho para cá. E aí sábado eu cuido um pouco de plantas. Então assim, eu tento levar uma vida equilibrada. Eu não como muito sal, eu não como muita gordura, eu não como muita carne vermelha, eu não como muita carne branca, não faço nada demais, entendeu? Nada demais. Tanto que se alguém me convidar para um churrasco, comer um churrasco, eu passo mal, tá? Passo mal porque eu não tô acostumado. Então eu tenho sal de fruta que agora vende em Orlando. Eu sempre pedi para trazer do Brasil e agora vende em Orlando. Então se eu for comer um churrasco, depois eu tomo sal de fruta porque eu não tô muito acostumado. Então eu fiquei muito contente com isso. Então se eu tivesse morando no Brasil, tivesse a saúde que eu tenho agora, eu vinha, Tânia. Eu vinha até com 60 anos, eu vinha. Ou eu arrumava minha vida pra eu vir aposentado. Tá? Para eu dar um jeito de vir aposentado. Tá? Eu passava num concurso público do Brasil, conseguia me aposentar com uma aposentadoria ótima e pegava a minha casa quitada e botava para alugar ou investia no mercado financeiro e recebia uns 3 mil por mês aqui para morar num lugar quitado, aí dá. E fica, e vai, viaja. Se fosse aqui, quanto mais cidade do interior, mais barato, mas eu vinha. Eu vinha porque assim, é uma experiência de vida tão boa você ir para um outro país e passar esses perrengues e fazer essas coisas, sabe? É uma experiência de vida muito boa. E eu acho que a pessoa que tem ética de trabalho e trabalha bastante, ela se dá bem em qualquer lugar. Tá bom? Muito obrigado de você ter assistido. Hoje foi cumprido. Fala aí, Dani, quantos minutos foram? 57 minutos. 1 hora! Olha, aqui ó, bem alto na televisão de vocês aí ó. 1 hora de falação e eu ainda com dor de garganta, então eu vou parar por aqui, vou deixar o Alex falar agora, que você vai ver esse mês de maio, fique contente, porque eu falei pra ele, pelo amor de Deus, faz 2 esse mês, deixa eu fazer só 13, e ele falou assim, tá bom, então ele vai gravar 2 hoje, as 2 últimas semanas de maio vai ser eu olhei as perguntas dele, estão ótimas, não perca, porque não existe nenhum lugar que eu saiba aqui no YouTube que você pode fazer pergunta para americano e ele responde do ponto de vista deles, tá bom? Ótima semana para você, vai dormir cedo, para de ficar acordado, mexendo no telefone, na internet, no Instagram, até meia-noite, 1 hora da manhã, depois você vai acabado pro trabalho e fica depois reclamando da vida. Tá? Vai dormir cedo, põe um pijama, faz uma meditação, faz um exercício de respiração, e deita na cama, pensa só em coisas boas, pega no sono, levanta cedo, faz uma semana de trabalho maravilhosa, faz o melhor que você puder, que a vida é muito curta para se viver mal, tá bom? E eu vejo você na quinta-feira, às 18 horas do Brasil. Tchau!
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.